Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o suicídio, e hoje é dia 1º de setembro, então justamente é o mês que se comemora a prevenção ao suicídio, né? Então, nós vamos começar com esse slide, né? Enfim, o que é suicídio? A princípio parece uma pergunta meio tola, né? Porque todos nós sabemos o que é o suicídio. Mas a gente vai conversar bastante a respeito. Na realidade, essa aula aqui não tem muitos slides, porque mais eu vou falar do que mostrar alguma coisa para vocês. Mas, enfim, vamos lá. Então, o que é o suicídio? Né? É um gesto de autodestruição, é uma realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. Né? Então, é uma escolha onde nós vemos graves implicações sociais. Né? De um modo geral, né, a gente define o suicídio, então, por alguém que intencionalmente quer dar cabo à sua vida. Né? E o que assim, parece tolo, mas é interessante, que é um ato exclusivamente humano e está presente em todas as culturas. Então, nós vemos que entre os animais isso não ocorre. E, obviamente, a gente tem uma explicação para isso, porque os animais não têm a razão, eles não têm o livre-arbítrio, então por isso que eles não têm o motivo, entre aspas, né, porque ninguém deveria ter um motivo para se suicidar, mas eles não têm um porquê de praticar esse ato, né? O suicídio ele acomete todas as classes sociais, todas as idades. Nós vamos ver que crianças nos Estados Unidos, a partir de 5 anos de idade, cometem suicídio. Nós vemos aqui, segundo a Organização Mundial de Saúde, um dado relativamente recente, faz um ano aqui esse dado, a cada 40 segundos no mundo alguém se suicida. Isso leva a gente a um número de aproximadamente 1 milhão de pessoas se suicidando por ano. E ao mesmo tempo, esses estudos mostram que para cada suicídio existem 10, aliás, além desse 1 milhão de suicídio, existem de 10 a 20 milhões de tentativas de suicídio a cada ano. E a cada suicídio também fica implicado que 6 a 10 pessoas são diretamente impactadas por conta do suicídio daquela determinada pessoa. Seja um familiar, seja amigo, seja no trabalho. Então, o rol, né, de pessoas que ficam em torno dessa pessoa que se suicidou varia de 6 a 10 e sofrem sérias consequências que são difíceis de serem reparadas. Nós vamos conversar isso ao longo da nossa aula também. Outra coisa, outro dado interessante, eu falo interessante pelo motivo não de que seja uma coisa legal, né? Mas é interessante do fato da gente saber e ter conhecimento da proporção que esse assunto tem no mundo, né? Então, nós vemos que também para cada adulto que se suicida, pelo menos outros 20 têm algum tipo de ideação, que foi o que eu comentei ali, de 10 a 20 milhões de pessoas que tentam o suicídio. Então, esse para cada um suicídio, 10 a 20 pessoas, elas têm uma ideação suicida, ou seja, elas têm uma ideia de atentarem contra a sua própria vida. Então, a isso se chama ideação suicida. E essa ideação, ela pode ser, por exemplo, uma automutilação, como, por exemplo, a ingestão de remédios, como arranhões, cortes com ponta de faca, pontas de cigarro, qualquer coisa que não resulte em morte, mas que cause uma dor profunda nessa pessoa, que é como se ela estivesse transferindo, ou como ela se tivesse... na realidade, acho que a palavra é transferindo mesmo essa dor interna que ela tem
de vontade de sumir, de dar cabo à vida, ela acaba passando para o físico. Então, essa dor física acaba tirando essa tensão dela e ela acaba mudando o foco e não para não, então, cometer o suicídio. Nós lembramos aí alguns anos atrás, eu acredito que há uns 2 anos atrás, vocês devem lembrar, com relação àquele jogo, se não me engano, que é da baleia, que os jovens, né, faziam e alguns acabaram se suicidando por conta disso, né? Então nós vamos conversar também um pouquinho sobre o jovem que acaba, por ser mais influenciável, ele acaba às vezes tendo essa ideação suicida e por vezes até num ímpeto acabar cometendo esse suicídio também. E outra coisa também que a gente sabe que apesar dos dados serem disponíveis sobre suicídio, serem razoáveis, nós temos que ainda levar em conta várias circunstâncias que levam a acreditar que esses dados, mesmo que apresentados, são subnotificados. Por quê? Existem muitas sociedades onde o suicídio é uma ilegalidade. Então, às vezes, essa notificação que deveria ser, e aliás, acredito que em todos os países, é uma notificação compulsória do tipo de morte, né? Ou seja, o médico é obrigado a colocar no atestado de óbito que foi suicídio. Nós sabemos, então, que em algumas sociedades isso é feito meio que embaixo do pano, justamente por se tratar de uma coisa ilegal e acaba não sendo notificado. Muitas vezes também acontecem erros de classificação e aí o médico, por algum motivo, não coloca que foi um suicídio, né? Então, nós vemos que, independente de haver uma subnotificação nos casos de suicídio, não deixa de ser um problema de saúde pública mundial, né? Então, é uma coisa que o governo tem que estar muito atento a isso. E eu esqueci de comentar uma coisinha no começo da aula, que a primeira parte aqui nós vamos falar sobre o suicídio de uma forma geral, sobre o suicídio em várias circunstâncias, aí depois nós vamos entrar no tema em relação à doutrina, tá? Aí a gente vai fazer essa correlação. Nós também sabemos que o suicídio, ele é um fenômeno muito complexo e que tem um impacto tanto individual quanto coletivo, que foi o que eu comentei com vocês, que as pessoas ao redor acabam sendo muito impactadas, de 6 a 10 pessoas ficam impactadas. E ele ocorre por uma convergência de vários fatores, como fatores de risco genéticos, psicológicos, sociais e culturais, combinados com experiências de trauma e perda. Eles variam de acordo com o sexo, com a região, com a idade e com o método pelo qual a pessoa comete o suicídio. Então, a tudo isso, né, além de, como nós comentamos, ter uma ideação suicida, que é aquela pessoa que se automutila, a esse comportamento é denominado o termo de comportamento suicídio, que inclui tanto o suicídio consumado como a tentativa de suicídio. Nós vamos falar mais para frente dos jovens, mas é sabido que os meninos, eles se suicidam mais do que as meninas, mas em contrapartida, elas atentam mais do que eles, né? Elas se submetem mais a um risco de se suicidarem do que eles. E normalmente, essa pessoa que ela comete esse ato, né, o que é sabido é que ela tem como objetivo aliviar as pressões externas, como cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade,
medo, fracasso, humilhação, enfim, várias circunstâncias que levam essa pessoa a tentar contra a própria vida e às vezes cometer o suicídio por falta, muitas vezes, aqui eu não estou julgando absolutamente ninguém, mas a gente sabe que muitas vezes é uma falta de preencher a sua vida com determinadas coisas, que nós vamos falar aqui, inclusive no final vamos falar do Covid-19 e o suicídio também, tá? Então, assim, no momento que uma pessoa se suicida, ela normalmente ela tem combinado dois ou mais fatores desses que eu comentei com vocês, né? De pressões sociais, de medo, de ansiedade, de depressão, enfim. Normalmente existe uma ambivalência, ou seja, mais de um comportamento dentro dela que faz com que isso se eleve, né? Que faz com que isso se prepondere para que ela possa, então, cometer o seu suicídio, né? Então, normalmente, a gente sabe que é uma pessoa que, às vezes, ela se sente só, e muitas vezes é uma forma de tentar chamar a atenção, principalmente nas tentativas de suicídio, né? E outra coisa interessante é saber que pensar em suicídio é uma coisa que faz parte da natureza humana. Ela é estimulada por uma escolha, como eu comentei lá no comecinho da aula. Como nós temos o nosso livre-arbítrio, se nós quisermos, nós poderemos atentar contra a nossa vida, né? Como eu comentei, basta que nós achemos, né, que todas essas coisas, entre aspas, ruins que acontecem na nossa vida, vão fazer com que, se eu der cabo da minha vida, eu vou me livrar de tudo isso, né? E aí, como eu comentei, nós vamos ver tudo isso à luz da doutrina, que para nós não é bem assim que isso acontece, né? Então, a gente vê que o suicídio, ele resulta, assim, de uma crise, né, que a pessoa está passando, obviamente, que normalmente não é uma coisa de relâmpago, né, que a pessoa pensa, vou me matar e se mata. Isso ela já vem curtindo essa ânsia, né, digamos assim, essa vontade de fazer, e aí isso varia, obviamente, de pessoa para pessoa, e não necessariamente está ligado a alguma doença mental, pode até estar, mas não necessariamente, mas sim a um momento crítico que pode ser superado mediante auxílio, se a pessoa for procurar ou quem tiver ao lado perceber. Então, mas isso também a gente vai chegar daqui a pouco. Então, a gente pergunta agora assim, como que o suicídio é visto pela sociedade? Então, nós sabemos que ainda essa palavra, ela é vista como um tabu, porque parece que é um estigma de que a pessoa, por exemplo, é fraca, né? Ele era um fraco e acabou se suicidando. Obviamente que eu falei, nós não estamos aqui para julgar ninguém, pelo contrário, estamos aqui para poder ver todos os aspectos para que, se conhecermos alguém com alguma ideação desse nível, para a gente poder tentar fazer a nossa parte e orientar no que for possível, né? Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que, apesar de serem religiosas e que sabem que o suicídio é uma coisa que vai contra a lei de Deus, porque nenhuma religião que se preze vê o suicídio como uma coisa, entre aspas, natural. Quer dizer, todas elas são contra o suicídio, porque só quem tem direito de tirar a vida é Deus. Nós não temos esse direito, porque nós ganhamos a vida, né? A vida nos foi dada de presente para que nós pudéssemos crescer, evoluir, enfim, ter conhecimento, usarmos os nossos talentos, enfim, tudo aquilo que nós estamos conversando no sábado, que são todas as leis
divinas. Então, nós não temos, nenhuma religião prevê que o suicídio seja uma coisa aceita. Então, porém, muitas pessoas até que são religiosas, em determinados momentos, são levadas a determinadas situações onde acaba também acometendo o suicídio, né? E o que nós vemos também com relação à sociedade, que isso precisa ser falado e precisa ser falado abertamente, como nós vemos agora, que vocês podem ver que a partir de hoje, em muitos momentos, vocês vão ouvir falar nesse mês de setembro sobre o suicídio, justamente porque é um mês de prevenção. Então, assim, mesmo no YouTube, se vocês forem ver palestras espíritas, vão aparecer muitas sobre esse tema também, justamente porque é uma forma de se falar sobre isso, e tem que ser falado. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo que aconteceu lá, sei lá, uns 30 anos, 40, sei lá, uns 30 anos atrás, mais ou menos, quando a AIDS surgiu, né? Ninguém falava, todo mundo achava que quem tinha AIDS era porque era promíscuo, todo mundo via a AIDS como, ai meu Deus, uma coisa, um tabu, ninguém falava sobre isso. E depois, hoje, é uma coisa que mesmo a pessoa que é soro positiva, ela fala, porque hoje a gente não precisa mais ter, entre aspas, medo da pessoa, porque antigamente a gente não chegava nem perto, porque até por falta de conhecimento ainda da ciência, né? Mas as coisas foram evoluindo e hoje não tem, a AIDS ainda existe, muitas pessoas estão infectadas e nem por isso deixam de viver a sua vida de uma forma digna, né? Então, hoje é muito mais aberto. Ou mesmo pessoas que eventualmente têm câncer. Tem pessoas que nem falam essa doença. É o nome da doença. Tem aquilo, tem aquela doença. Entendeu? Então, assim, nós não podemos ter esse tipo de tabu. A gente tem que conversar abertamente sobre isso, porque, de qualquer forma, é um jeito de nós nos esclarecermos, da sociedade ficar esclarecida por conta disso, né? Aí a gente vê aqui, ó, o mundo atual tem influência no número de suicídios? Então nós vemos que sim, né, que de fato o mundo de hoje, que é um mundo extremamente competitivo, né, onde quem tem mais é que supostamente está melhor, o que está por cima, então às vezes as pessoas se sentem humilhadas ou se sentem desestimuladas e acham que não vão conseguir chegar naquele patamar que aquela pessoa de repente tem, e aquilo acaba se tornando uma obsessão para aquela pessoa que por vezes acaba levando ela para o suicídio. Então nós vemos que as estatísticas mostram que o suicídio tem crescido, não somente nas questões demográficas, né, em determinadas regiões aqui do Brasil ou do mundo, né, mas mesmo assim diversos tipos de população. E a gente vê que isso, na realidade, é um campo fértil para que transtornos emocionais se desenvolvam, né? Então, o antídoto para isso, né, para combater essa situação, nada mais é do que o esclarecimento, do que educação, do que falar, do que procurar ajuda, tá? Então, isso seria assim todo o resumo, na realidade, do que é o suicídio e do que ele, quais são os comportamentos, né, que ele traz para a sociedade. Aí nós vamos ver aqui um pouquinho no Brasil. Então, no Brasil, estima-se que 5 a 9,9 mortes a cada 100 mil habitantes em 2018 tenha como causa o suicídio. Então, assim, o Brasil, ele figura no 8º país com o maior número de suicídios. Ele figura apenas atrás da Índia, da China, dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão, da Coreia do Sul e do Paquistão. Para vocês terem uma ideia, de 1980 a 2012, o crescimento no número de suicídios no país subiu para subiu, né, para 60, foi de 62% que subiu o nível de suicídio no país.
Então, esse número, ele impacta porque ele é a segunda causa maior de morte. Ele, aliás, eu tô aqui no Brasil, segundo o DataSUS, ele é a taxa de suicídio mais do que acidentes de trânsito e homicídios. Veja só que loucura. Então, nós vemos que no Brasil existem 32 pessoas por dia que tiram a sua própria vida, o que não é pouco, né? Nós vemos que é um problema muito grave de saúde pública. Um estudo feito pela Unicamp disse que 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. E desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Vejam que as pessoas, essa ideação, né, suicida, esse comportamento suicida, é uma coisa que não é tão raro assim de acontecer, né? E os métodos mais comuns para suicídio são o enforcamento, o envenenamento por pesticidas e armas de fogo. Então, nós percebemos que as políticas públicas elas devem estar muito atentas para isso. E mais um motivo pelo qual as pessoas devem pensar muito bem antes de aprovarem que as armas de fogo, por exemplo, sejam liberadas, né, para compra, como nós vemos aí nos Estados Unidos, como tem isso, a pessoa entra na loja com documento, ela compra uma arma, e aqui nós estamos aí num probleminha aí quase, não é igual ainda, mas já com algumas brechas, né, para se adquirir uma arma de fogo, e de fato isso é muito preocupante. E é isso. Aqui eu pus para vocês um mapa, para vocês terem uma noção de como se comporta aí o mundo, né, com relação ao suicídio. Então vejam que aqui bem clarinho é menos de 5 mortes a cada 100 mil habitantes. Então nós temos ali, ó, aqui eu acho que é, se não me engano, aqui acho que é a Finlândia, não tenho certeza, que são bem... Ah, não, aqui não tem dados aqui, ó, dados não disponíveis. É aqui, ó, nessas regiões até aqui da África, que tem poucos, menos que 5 por 100 mil. Aqui no Brasil, aqui que é o amarelo, olha, nós vemos que é 5 a 9,9, que foi como eu comentei lá atrás com vocês. Alguns outros países da América do Sul, aqui no México, alguns países da África, né? E ali também na região da China. De 10 a 14, olha, os Estados Unidos, né? Aqui na Groenlândia, como chama aqui, meu Deus? Acho que é Groenlândia, né? Se não me engano. E mais de 15 aqui a gente vê na Rússia, por exemplo. E aí eu vou falar para vocês um índice bastante curioso, no mínimo, né? Porque eu acredito que nunca nós pensamos a respeito. É o índice de suicídios a cada 100 mil habitantes de 2011 a 2015, entre a população geral e a população indígena. Então vocês vejam que aqui a população indígena ela tem quase 3 vezes mais mortes por suicídio do que os brasileiros que não são indígenas, né? E aí tem algumas explicações para isso. Um relatório das Nações Unidas divulgou que a tribo dos índios Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, foram as que registraram o maior número de suicídios entre 2000 e 2005. E nessa população, a morte, por isso, foi 19 vezes maior que a média nacional. E assim como outros grupos indígenas, como os Guarani Kaiowás, presentes no Mato Grosso, não, tem outros aqui, peraí. Eu estou tendo umas colinhas aqui, porque eu não sei, não consigo saber tudo. Aqui a gente tem também no Alto do Rio Negro, no noroeste da Amazônia, em São Gabriel da Cachoeira, Alto Solimões no Amazonas e Alto Solimões
tem os povos Ticuna e Yanomami. Então, todos eles já estão apresentando muitas mortes indígenas. E algumas explicações para isso se devem aos embates que eles têm com o avanço da agropecuária. Então, o homem branco, né, ele está invadindo a terra indígena, e isso tem deixado com que eles fiquem muito ansiosos. Então, isso seria um dos problemas, né? Tem, inclusive, aqui uma fala de uma pessoa que diz o seguinte: esses problemas são mais pronunciados também em áreas urbanas, onde os indígenas estão separados de sua comunidade e cultura e nunca são completamente absorvidos como membros iguais da sociedade dominante. É um documento da ONU. Porque, às vezes, como a cidade vai avançando, a região indígena vai ficando, obviamente, cada vez mais perto da parte urbana, né? Só que também existe uma coisa interessante, porque o homem branco acaba não aceitando o indígena. E, por sua vez, também o indígena, principalmente os jovens, não conseguem ter acesso às coisas que o homem branco tem. Às vezes, se bem que hoje o celular a gente vê na televisão toda hora índio até com celular, mas muitas vezes eles não têm esse acesso, ou mesmo as coisas como televisão, enfim, certas atividades que o homem branco tem e que o indígena acaba não tendo. Então, entre os jovens, acaba tendo um número maior de prostituição, de drogas, de álcool e de suicídio. E não é só aqui no Brasil. No Canadá também, o povo Inuit, que são os esquimós, também a média de suicídio lá é 11 vezes maior do que a do país todo, também. Justamente porque eles estão perdendo a identidade cultural, estão ficando com um isolamento social, com alcoolismo, então tudo isso vai contribuindo para que os índios acabem se suicidando também. E tem também uma coisa bastante interessante aqui. Os indígenas, a gente sabe que no Rio Grande do Sul é onde menos indígena tem no país. E não se sabe ainda por que o Rio Grande do Sul, aqui no país, né, é o estado onde mais tem suicídios. Então, porque poderia ser, né, também alguma coisa atrelada aos indígenas por conta de um número maior. Mas eles não conseguem determinar exatamente o porquê, embora haja uma, entre aspas, uma suspeita por conta da imigração europeia, principalmente dos alemães, que têm uns padrões de conduta social muito rígidos. E isso, por exemplo, poderia afetar principalmente os jovens de hoje. Há um tempo atrás, eu não tenho esse dado aqui, mas é uma coisa que eu já sabia. Uma das cidades onde mais se cometia um suicídio, lá na região aqui do sul, era Pomerode, que fica, se não me falha a memória, em Santa Catarina. E por que também se cogitou que existia muito suicídio entre os jovens de lá? Porque era uma cidade muito tranquila, então assim, não tinha nada para fazer, e os jovens não saíam, né? Isso já há um tempo atrás. Eles não é que nem hoje que o jovem tem mais liberdade, vai, não quer ficar na cidade, vai para a cidade grande, né, como é chamado, e acaba fazendo a vida numa cidade maior. Às vezes eles ficavam ali com a família, não tinham nada para fazer, e aquele tédio acabava levando ao suicídio desses jovens também. E aí é isso. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil do jovem suicida. A gente não consegue ter dados muito atualizados, mas aqui, olha, eu tenho entre 2014 e 2016, de acordo com algumas faixas etárias aqui no Brasil. Então, a gente viu de 10 a 14 anos,
foram 417 suicídios nesses 2 anos, a maioria de homens, pardos, e com 4 a 7 anos de estudo. Depois de 15 a 19 anos, olha, 2.150 suicídios, a maioria homens, quase a metade pardos, e já com grau maior de estudo, obviamente, que também são mais velhos. E aqui, de 20 a 29 anos, 6.600 homicídios, 82% homens, quase 50% pardos, e 30% com quase 11 anos de estudo também, igual aqui. Então, o que a gente vê? Que no país, o número de homicídios entre os homens, ele tem uma tendência de crescimento nos últimos anos, principalmente aqui dos homens, né, masculino, e principalmente nas regiões norte e nordeste. E são muitas as causas que podem levar o jovem ao suicídio. Algumas delas, por exemplo, história de adoção, homossexualidade, bissexualidade, questionamento com relação à orientação sexual, história de abuso sexual, depressão, outros transtornos psiquiátricos, estresse pós-traumático, uso de substâncias como drogas, né? Uso patológico da internet está entre alguns fatores de risco entre os jovens, entre os adolescentes, e aqui nós estamos falando do nosso país. Então, por isso que nós, assim, quem tem filhos jovens, né, tem que ficar sempre muito atento a qualquer comportamento diferente que esse jovem tenha, né? Porque às vezes nós não sabemos o que passa no seu íntimo. E ele, obviamente, como ele vem amadurecendo essa ideia, obviamente que ele não vai chegar para os pais e falar, olha, eu quero me matar, óbvio. Né? Então, assim, a gente tem que perceber, então, por exemplo, se ele tem uma automutilação, por exemplo, que ele, mesmo no calor, está com manga comprida, por exemplo, não, sabe, sempre com camiseta fechada, porque de repente está todo marcado, e então esses olhos vermelhos, enfim, esses comportamentos que os pais devem prestar atenção, né, para o jovem que muitas vezes está querendo chamar a atenção, e os pais, às vezes, até por conta do seu trabalho, da sua correria, acabam não prestando atenção nisso, né? E eu ia comentar também uma coisa que eu lembrei. Faz uns 2 anos também, ou foi o ano passado, eu não lembro, porque eu não lembro. Mas não sei se vocês ficaram sabendo, também teve no Colégio Bandeirantes, aqui em São Paulo, ali na Vila Mariana, que é um colégio de classe média alta, né? Houve 2 casos de suicídio entre jovens de alto poder aquisitivo, né? Então nós vemos que isso acaba corroborando que não importa a classe social, né? Outro índice também que chega assim a assustar um pouco de jovens aqui já um pouco mais velhos, jovens assim mais velhos que eu falo assim aqui por volta de 29 anos, são jovens que estão fazendo mestrado, doutorado, e a pressão é muito grande, dependendo da área que esses jovens estão fazendo seus estudos, a pressão por resultados é enorme. Eu, graças a Deus, eu não tenho esse problema, porque o meu orientador é muito tranquilo, mas eu sei de casos de orientadores que assim, massacram os alunos, né? E aí eles, assim, não tem vida, né? Porque ficam assim em cima da bancada, né? Que é o que a gente fala no jargão aí da saúde, por exemplo, atrás de resultado, então não dorme, não se diverte, não faz nada, e chegou a ter na USP, se não me engano, que esse caso que eu estou falando, que eu não lembro se foi o ano passado ou retrasado, de um jovem que acabou se matando dentro do próprio laboratório da faculdade, né? Então, assim,
isso é uma questão também para se pensar, né? Até que ponto uma carreira bem-sucedida, uma pressão dessa, vale a pena para você depois acabar tirando sua vida e vai ficar tudo por isso mesmo, né? E aqui a causa de mortes entre jovens, aqui de 15 a 29 anos, essa sim está atrás apenas dos acidentes de trânsito, que eu tinha comentado com vocês lá, que era, de uma forma geral, era mais do que isso, né? Estava em primeiro lugar. E nós sabemos que aqui no Brasil tem o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, especialmente por meio da Secretaria Nacional da Família, eles têm políticas de prevenção do suicídio e de automutilação, e isso está previsto até na Constituição Federal, na valorização da família. Então, a gente tem programas, né, do governo que estão atentos a isso também. Nos Estados Unidos, nós vemos casos aí de crianças de 2007 a 2016, um total de quase 21 mil jovens. Olha, em 9 anos, quase 21 mil jovens de 5 a 19 anos morreram por suicídio. Então, vocês vejam que loucura, né? Uma criança de 5 anos já cometeu um suicídio. Isso até nos leva a raciocinar uma porção de coisas com relação à doutrina, mas a gente vai chegar lá. Bom, chegamos agora na doutrina. Então, eu queria, assim, antes de entrar aqui, porque agora nós não vamos falar exatamente só da doutrina, mas agora o foco vai ser maior sobre isso. Então, vamos lá. Segundo a doutrina espírita, quais são as causas do suicídio? Tem o homem o direito de tirar sua própria vida? Quais as consequências deste ato fatal na vida humana? Como o suicídio pode ser visto sob a ótica espírita? Então, aqui a gente vai parar um pouco nesse slide aqui, vamos destrinchar isso daí. Então, como nós comentamos no começo, o suicídio é um ato exclusivamente do ser humano, né? E ele está presente em todas as culturas. E aí, segundo a Federação Espírita Brasileira, diz o seguinte: do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio é considerado um crime e pode ser entendido não somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Importa numa transgressão da lei divina. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Então, veja bem, aqui o que a doutrina fala? Que sempre vai ser um crime. Nós vamos ainda conversar mais a respeito, mas sempre vai ser. Por quê? Isso daqui é uma transgressão da lei divina. Então, ele pode ser um ato voluntário, onde a pessoa tira a vida de uma vez só, ou tudo que ela faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Então, por exemplo, se quando a gente reencarna, eu venho para cá com uma pilha, para quem acompanhou aqui nas nossas aulas desde o começo, talvez lembre que a gente comentou isso lá na nossa aula, acho que do perispírito, ou no próximo lá, nós falamos sobre o nosso fluido vital. O que é o fluido vital? Eu sempre costumo brincar que é a pilha que a gente traz conosco, a nossa Duracell. Então, assim, na hora que essa pilha acaba a energia dela, a gente morre, a gente desencarna. Beleza. Tá? Então, por isso que muitas vezes as pessoas morrem por idade. Né? Teve falência dos órgãos, acabou o fluido vital dela. Já fez o que tinha que fazer. E aí outras questões que não é o caso agora da gente conversar. Mas, por exemplo, se eu ainda tenho força vital, por exemplo, para viver 80 anos, só que eu abuso da alimentação, eu abuso do cigarro, quer dizer, abusar do cigarro, vírgula, porque cigarro sempre é um abuso, mas eu abuso do álcool, eu levo uma vida desregrada, enfim, tudo isso, o que acontece? Eu vou apressando a extinção das forças vitais.
E isso a gente está fazendo conscientemente. Quem é que fuma e não sabe que o cigarro faz mal? Né? Vamos combinar que não tem uma pessoa que vai falar que não, né? Que o cigarro é bom. Né? Então, isso tudo nos faz lembrar, inclusive, o André Luiz, né? Para quem leu O Nosso Lar, que acredito que todos aqui lemos, quando ele era chamado de suicida lá no umbral, e ele não entendia por que ele era chamado de suicida. Né? Depois é que ele foi entender que, de fato, ele não cuidou do corpo como deveria. Então, ele acabou tendo problemas gastrointestinais e acabou tendo uma morte antes do que o fluido vital dele se extinguisse. Ok? Ô, Tânia. Oi. Infelizmente, o Congresso, Senado e Câmara estão querendo aprovar o uso, liberar o consumo de maconha. Imagina o que pode acontecer com a nossa juventude. Esse é um assunto bastante controvertido, né? Eu acredito que a maconha usada para fins terapêuticos, ela é muito eficaz mesmo, mas para fins terapêuticos, né? Então, assim, aí precisa ver exatamente qual vai ser o foco, né, que vai ter essa liberação também. Então, vamos continuando aqui. Então, assim, nós sabemos que, como já comentamos, muitas são as questões que levam a pessoa a ter esse tipo de comportamento. Então, vou repetir alguns, né? O materialismo severo, né? Uma ambição, uma inveja muito grande, uma coisa que às vezes fica insuportável a pessoa ver um colega, um familiar, um vizinho, sei lá o quê, conquistando algumas coisas à custa, às vezes, do seu próprio sacrifício, do seu próprio trabalho, e aquela pessoa não consegue suportar, né, essa condição dessa pessoa e acaba ficando isso nesse materialismo absurdo que acaba levando ela até no sacrifício da própria vida. Por exemplo, na solidão, depressão, enfermidades, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, que nós vamos comentar daqui a pouco a respeito disso também, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogas, distúrbios mentais, desesperança e até obsessão dos espíritos, que podem sim levar ao desencarne pelo suicídio se a pessoa se deixar subjugar por esse espírito. Nós vamos ter uma aula mais para frente sobre esses tipos de obsessão e falaremos mais a respeito disso especificamente. Bom, e aí nós temos uma frase aqui do livro Ação e Reação do André Luiz, quando ele fala o seguinte: no plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria ponto final aos nossos problemas, enquanto outros, muitos, se acreditavam privilegiados da infinita bondade por haverem abraçado atitudes de superfície nos templos religiosos. A viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para a nossa vitória ou a nossa perda. A ninguém devemos o destino senão a nós próprios. Então, o que André Luiz está querendo dizer com isso? Que o que nós decidirmos fazer na nossa vida é problema nosso, é uma escolha nossa, é uma responsabilidade nossa e, por conseguinte, teremos uma consequência de tudo aquilo que nós escolhermos. Então, por exemplo, que é o que ele estava falando aqui, se a gente achava que antes de ter esse conhecimento, de nós acreditarmos na sobrevivência do espírito após a morte física, né? Se a gente achava que a morte física seria um ponto final, lê do engano, né? Aliás, numa outra passagem de André Luiz, ele fala que
que a pessoa que se suicida, ela acaba saindo de um problema para entrar numa tormenta. Deixa eu ver até aqui se eu acho o que ele fala aqui, para um pouquinho só. Porque ele aqui, ó, ele sai do sofrimento para cair na tortura, segundo palavras de André Luiz também. Porque ele acredita que se der cabo da vida dele, os problemas deles vão acabar. E não é bem assim que isso acontece. Então, também não adianta a gente ter atitudes aqui de superfície, como está falando nos templos religiosos. Aí a gente vai, reza todo dia, vai na igreja, vai na missa, vai no centro, né? Faz tudo, estou salvo. Né? Quando eu morrer também, vou resolver todos os meus problemas. E a gente sabe que também não é bem assim. Né? Que tudo isso são os nossos atos que tecem libertação ou algemas. Então, em tudo que nós fizermos na vida, vamos ter as consequências disso, para o bem ou para o mal, depende só de nós, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho do histórico do suicídio ao longo da história da humanidade, falando algumas coisas muito rápidas. Na antiguidade, a gente via que nos hebreus, isso daí falando até na Bíblia, eles foram os que menos cometeram suicídios. Na Bíblia, no Antigo Testamento, registraram apenas uns 4 ou 5 suicídios que foram registrados. Aí nós temos lá no Egito, né, o famoso da Cleópatra. Na Idade Média, nós tivemos uma influência da igreja na redução dos suicídios. Por quê? A igreja falava que, e para falar a verdade, eu não sei se ainda o catolicismo fala isso, não tenho certeza, mas ela fala porque falava que quem cometesse suicídio não receberiam as bênçãos da igreja. Então as pessoas ficavam com medo de se matar e irem para o inferno, por exemplo, porque a igreja não estaria abençoando essa pessoa, né? Tem outras também casos que, por exemplo, os maridos morriam. Aí as mulheres, as viúvas, era uma condição social que as mulheres deveriam ser queimadas em cima dos seus maridos mortos. Então, elas seriam levadas ao suicídio, porque elas sabiam que elas iam ter que ser queimadas vivas por conta de uma prática religiosa e uma prática da sociedade que existia na época. Então, para esses casos, por exemplo, que nós vamos até falar daqui a pouco, não existe um atenuante no caso do suicídio, porque a mulher não se suicidava porque ela queria, ela se suicidava porque precisava, porque era um costume da época, por exemplo, né? Outra prática na antiguidade também, houve uma onda de suicídios entre as moças, entre mocinhas que se enforcavam. E aí, para reduzir esse tipo de situação, alguém espalhou uma notícia dizendo que depois que a moça se suicidasse, o corpo dela seria levado nu para o cemitério. E aí elas ficaram com vergonha, né, de se matarem e o corpo dela ser levado pela cidade toda nu até o cemitério. Então isso também foi uma coisa que acabou abolindo essa prática também na antiguidade. Nós vemos aqui no Japão, por exemplo, o harakiri, que era uma prática da pessoa se enfiar uma espada contra si mesma, né? Nós temos também aqui está kamikazes, mas é os kamikazes, que era aquele caça, né, dos japoneses, que eles, com um avião, né, eles se atiravam na guerra, né, foi na Segunda Guerra Mundial, eles eram treinados para desfecharem um ataque suicida contra os objetivos inimigos, especialmente os navios. Na Índia, a gente vê que tem assim, milhares de suicídios, haja visto que ele é um dos países onde maior número de suicidas tem. Os terroristas suicidas, que nós conhecemos ali como os homens-bomba,
Na realidade, eles surgiram entre os séculos XIV e XVI, só que eles não eram chamados como homens-bomba, eles eram chamados como bashi-bazuques, que eles se precipitavam contra fortificações ou linhas de batalha do inimigo. O homem-bomba, na realidade, é mais recente, tem por volta de uns 20 anos, e tudo leva a acreditar que começou a ter isso entre a guerra do Irã e do Iraque, e foi um marco para essa cultura desses terroristas explosivos. Para se ter uma ideia, o Saddam Hussein, né, que foi aquele ditador iraquiano, ele chegava a pagar 25 mil dólares para a família de um suicida. Né? Então, o que eles incutem na família desses jovens? Vocês já devem ter visto na televisão, até meninos de 12, 13 anos, e até meninas, hoje já também tem, que já sabem, né, manejar armas e tudo mais, eles acreditam que se eles se explodirem, né, se eles se suicidarem, eles vão entrar no reino dos céus e vão ter lá uma porção de virgens, né, para eles, tal, enfim. É praticamente uma lavagem cerebral que é feita nesses jovens. Aqui o homem-bomba. Aqui no Brasil nós tivemos, né, Getúlio Vargas, né, que foi enquanto presidente. Tivemos algumas seitas religiosas, não sei se vocês lembram, quem é mais velho aqui vai lembrar com certeza, aquele no Panamá, como ele chamava, era o... Ai, agora eu não esqueci o nome, que foi assim, quando foram ver lá onde ele tinha todos os seguidores dele, todos tinham se suicidado, porque eles acreditavam que se eles se suicidassem, eles iam chegar no reino do céu, sei lá o quê. Então, Tim Jones, alguma coisa assim, era uma dessas seitas religiosas. E um clássico aqui também foi Romeu e Julieta, por exemplo, que também cometeram suicídio. Né? Então, nós vemos que, por isso que nós falamos que o suicídio está em todas as classes, em todas as épocas, em todos os lugares. Bom, e aí vamos lá para as consequências do suicídio. É que a pessoa continua viva, né? Quer dizer, a pessoa enquanto espírito, obviamente, né? Então, isso daqui foi o que eu falei. André Luiz é o que fala. Ele acha que a pessoa que se suicida, ela vai sair de um sofrimento, mas ela vai cair numa tormenta. Nós temos alguma literatura espírita que fala sobre o suicídio, uma clássica, né, que vocês devem conhecer, que é Memórias de um Suicida. E lá também é bom se frisar que, assim, é da Ivone Amaral Pereira, que também era um espírito suicida. Ela narra a jornada do Camilo, que se suicidou e foi para o Vale dos Suicidas. E é bom assim frisar que ali é uma história que conta alguns personagens, que são ali alguns outros espíritos nos quais o Camilo ficou amigo lá nesse vale, né, que ele estava sendo cuidado. E é um livro um pouco assim pesado, não é para todo mundo que eu oriento essa leitura, porque ainda tem assim, precisa ter um conhecimento um pouco mais aprofundado da doutrina para poder entender o livro, porque senão assim, muitas coisas que escrevem lá, que é relatado, às vezes quem é novato na doutrina não vai entender. Então é um livro assim para ler com mais, além de ser um livro bem grosso também, né? Bom, e aí nós vamos fazer algumas reflexões agora baseadas nos pressupostos da doutrina espírita, né? Por exemplo, os atenuantes e agravantes e o desapontamento. E aqui também o espírita tem de opor-se à ideia do suicídio. Então, por exemplo, o que seria um atenuante ou agravante? Nós não podemos igualar todos os espíritos que acometem suicídio, colocando-os no mesmo grau, todos no mesmo patamar. Porque, como aqui está escrito, tem algumas coisas que atenuam e algumas coisas que agravam a punição
que esse espírito vai ter que passar, porque como ele transgrediu uma lei divina, ele vai ter que reparar essa lei divina, reparar esse ato que ele cometeu contra a lei divina, né? Então, assim, enquanto existem espíritos que ficam séculos e séculos na espiritualidade, preparando o seu retorno para reencarnar, existem espíritos que já caem a ficha mais rápido lá, que percebem o que fizeram, que amadurecem um pouco mais rápido e retornam para cá. Então, Foi o assim, caso de André Luiz, né, Tânia? o André Luiz, ele ficou... 10 anos, parece. Não, ele ficou no umbral 8 anos, Umbral. né? Hã? Umbral. Ele ficou então. Mas a gente não sabe, por exemplo, seu Antônio, se o André Luiz já reencarnou, né? Então, ele ficou 8 anos no umbral e aí ele começou a sua jornada evolutiva, né? Desde que ele percebeu o que tinha acontecido com ele. Assim como nós vemos no próprio livro desse Memórias do Suicida, fala de espíritos que não querem reencarnar, mas porque eles têm medo de virem para cá. Porque, como nós já falamos várias vezes, aqui que são as provas, né? Aqui que é o rala e rola. Então, às vezes, o que eu vou falar é tudo que pode acontecer, né? Não é que são coisas determinadas. Mas, por exemplo, um espírito que tinha um fluido vital para viver 50 anos. Aí, por exemplo, sei lá, com 30 anos ele se suicida. Então ele teria esses 20 anos de vida ainda para cumprir. Então pode ser, ele vai para a erraticidade, ele passa por todo um processo de educação lá e entendimento para saber o que ele fez, por que ele fez e tudo mais. E quando ele estiver pronto, ele vai reencarnar e aí é possível que com 20 anos, porque se ele tinha 50, se matou com 30, faltou 20. É possível que com 20 anos ele possa ter outro suicídio, e aí o fluido vital dele extinguiu. Pode ser que com 20 anos ele tenha ideias suicidas, só que aí, por acréscimo de misericórdia, ele tem o seu fluido vital, que a gente sabe que pode acontecer, aumentado. Isso é uma coisa que é fato, nós sabemos que pode acontecer, e aí ele conseguiu passar por essa prova e conseguiu subir esse degrau, por exemplo. Então, assim, cada caso é um caso, tá? E, por exemplo, no atenuantes, eu já contei um caso aqui para vocês, não sei se todos estavam aqui quando a gente falou, de um soldado nazista que foi convocado, né, para matar os judeus, só que ele tinha uma noiva que era judia. E quando ele foi, e a noiva e a família dela foram lá para os campos de concentração. E ele foi mandado também para os campos de concentração, e ele tinha que, uma das tarefas dele era matar os judeus. Só que ele estava tão desesperado, porque ele achava que poderia chegar uma hora que ele ia matar a noiva e os familiares dela, e também aquilo não estava nos princípios dele. Ele só fazia aquilo porque ele era obrigado. Ele acabou se suicidando. Então, ele infringiu uma lei de Deus? Infringiu, com certeza. Ele vai ter que reparar isso, com certeza. Só que ele tem um atenuante, não é? Ele não vai passar por algumas situações onde outros espíritos vão ter os agravantes, que são as causas que nós vamos falar daqui a pouco. Algumas causas que levam o espírito a se suicidar. Então, nesse caso específico desse soldado, ele teve um atenuante, porque ele fez aquilo porque a vida dele estava insuportável por conta de ele não querer fazer uma coisa que ele estava sendo obrigado, ok? Então, a gente sabe que... E o desapontamento, né? Porque, de fato, quando o espírito acorda, do outro lado, ele vai falar, e agora? Eu continuo vivo? E aí ele acaba sofrendo várias perturbações no seu perispírito,
porque obviamente ele vai estar em perispírito, no lar, né, na erraticidade, e que vai essas perturbações espirituais que são temporárias, elas podem fazer com que ele sinta, por exemplo, se ele se enforcou, que ele sinta um peso na garganta, um sufocamento na garganta, isso lá na espiritualidade ainda. Ou se ele se deu um tiro no ouvido, que ele tenha fortes dores de cabeça, porque nós sabemos que ainda os espíritos que estão aqui próximos da crosta terrestre ainda têm as mesmas sensações que nós temos, mesmo que em perispírito, claro. Tá? Então, assim, todos, dependendo do tipo de morte que ele provocou, ele vai ter essas sensações. E quando ele reencarna, é bem possível que ele venha com problemas físicos pertinentes àquele tipo de morte que ele teve. Tá? Então é muito comum isso a gente ver na literatura espírita. Então, e aí, como eu falei, claro que vai ter um desapontamento, porque ele achou que ele ia sair da vida e os problemas dele iam acabar, pelo contrário, vão só se agravar, ok? E aí depois a gente vê que o espírita tende a opor-se à ideia do suicídio. Na realidade, não só o espírita, né? Qualquer pessoa, qualquer cristão, né? Qualquer pessoa que tenha um mínimo de fé, né, que procure ajuda, ele acaba tendo que se opor a essa ideia, porque nós sabemos que só Deus tem essa capacidade de tirar a vida de alguém, né? Ou aqui, por exemplo, tem gente que às vezes acha que vai chegar no céu mais rápido e encontrar com entes queridos. Às vezes tem gente que o fato de ter perdido um ente querido fica tão insuportável que ele fala, então eu vou me matar para poder encontrá-lo. E aí é outro engano, porque a gente não sabe em que nível espiritual ou de evolução está este ser que desencarnou antes, né, dessa pessoa que se suicidou. Mesmo porque esse que se suicidou, ele vai para um determinado lugar, né, que ele vai para onde eles se afinizam com outros espíritos que também passaram por isso. Então, dificilmente ele vai encontrar com entes queridos no plano espiritual, ok? Bom, e aqui nós temos algumas coisas interessantes também, como a prevenção do suicídio à luz da doutrina espírita e enquanto sociedade. Então nós temos lá o orai e vigiai. A gente sabe que a oração ela é poderosa, né? A gente, desde que ela é feita com coração, com espontaneidade, com sinceridade, a gente sabe que ela vai ser direcionada para as equipes espirituais. Então, assim, nós temos sempre que estar vigiando e orando. Orando, e aqui nós estamos falando por conta do suicídio, né? Então, as pessoas que têm eventualmente passam por essa ideia, né, por essa ideação que nós falamos, e tenha consciência de que não é o correto que ela vai fazer, ela mais do que nunca tem que se pegar a orar e vigiar. Né? Então a gente tem que utilizar a prece para aliviar, às vezes, muitos males e receber o conforto dos amigos espirituais. Com relação à atenção. A atenção é o seguinte, aí vem uma pergunta assim, né? As pessoas que... depois eu vou falar aqui com a Kátia e com a Lavínia, que me fez uma pergunta que eu já vou retomar aqui vocês falaram. Peraí. Atenção ao que é? Aos detalhes que essa pessoa pode demonstrar se ela está tendo algum comportamento suicida, né? Então, assim, essa pessoa, ela está pedindo socorro? Claro que está pedindo socorro, só que ela não sabe como, então ela acredita que, de repente, uma forma de perder a vida, para ela já está resolvido, e aí o que acontece? Parece que vai ser uma saída. Então, assim, a vontade de viver, ela aparece sempre. Nós aprendemos no instinto de conservação que nós temos, que isso faz parte da nossa vida.
né? O que eu sempre falo, uma pessoa normal, né? Qualquer pessoa, chega na beira de um precipício, ela vai dar um passo para trás. É um instinto isso, é um instinto de conservação. Ela não vai, se ela não tiver com a ideia de se matar, obviamente que ela vai dar um passo para trás para poder preservar a sua vida. Então, isso é nato. Isso a gente já nasce com isso, com esse instinto de conservação. Então, obviamente que essa ideia de suicídio, apesar de, como nós vimos ali, 17% da população acabou em algum momento pensando nisso, mas obviamente que o instinto de conservação acaba falando mais alto. Então, a pessoa que tenha vontade de se suicidar, ela acaba assim chamando a atenção. E aí quem está em volta precisa prestar atenção, embora a gente vai falar outra coisa também. Eu queria falar para a Kátia e para a Lavínia, que me passaram aqui agora 2 recadinhos, que no final da aula a gente conversa um pouquinho, que assim dá tempo de eu falar tudo que eu queria falar, tá bom? E aí, por exemplo, nós temos aqui os centros de prevenção. Todo mundo conhece aqui o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida. Eu não sei se vocês sabem, ele foi criado por um pastor anglicano em 1936, quando ele foi chamado para oficiar o funeral de uma menina de 14 anos que tinha menstruado pela primeira vez. E ela ficou tão apavorada que ela, achando que tinha contraído uma doença, que ela se matou. E aí o padre ficou chocado com isso, e depois ele acabou lendo numa notícia de jornal que 3 pessoas se suicidavam por dia em Londres. Isso em 1936. E aí ele começou a fundar na igreja de St. Stephen, no centro de Londres, e chamou de Os Samaritanos, que é uma coisa, foi o primeiro serviço que teve, e aqui no Brasil o similar é o CVV e tem outros também. Né? E aí, assim, esses centros de prevenção são muito interessantes, inclusive eu passei para vocês um e-mail da Associação Médica, da AME, Associação Médica Brasileira Espírita, Associação Médica Espírita Brasileira, que está fazendo um trabalho de voluntariado de telefone com isso, principalmente na época que nós estamos vivendo agora da pandemia. Né? Então, assim, porque isso aflora, e nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. E aí nós temos uma palavra que é bem interessante, não sei se vocês já ouviram falar, chama pós-venção. O que é pós-venção? Aqui a gente fala de pré-venção, né? Uma coisa anterior. E aqui é uma coisa posterior. Obviamente que a pós-venção é de alívio aos enlutados, é de alívio aos sobreviventes. Quem são os sobreviventes? Aquelas 6 ou 10 pessoas que estavam em volta daquela pessoa que se suicidou, como eu comentei lá no começo da aula. Então, essa pós-venção, ela foi já desde 1970 e pouco que ela é usada, existe nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ela veio em 1900 e... Peraí que eu já vou ver aqui. Em 2011, num trabalho de mestrado, doutorado de acho que uma psicóloga, peraí que eu vou achar aqui. E aí é um núcleo de pessoas que justamente apoiam e dão suporte pro familiar. Porque o que acontece? O familiar, ele se sente culpado. E por que ele se sente culpado? Porque sempre alguém vai perguntar assim, nossa, você não percebeu que ele estava dando sinais de que queria se matar? Então, veja bem, olha que... achei. Então, veja bem, olha que carga emocional que fica para essa família, porque a família acaba se sentindo culpada por não ter percebido que aquele seu ente querido, por exemplo, estava clamando por socorro. Por isso que quando eu falei aqui atenção, obviamente que algumas pessoas dão pistas, né? E aí a gente precisa ficar esperto. Agora outras não dão.
Muitas vezes a gente vê casos aí da família ficar assim, chocada pelo fato de que tudo ia bem, tudo ia normal, aparentemente, na vida daquela pessoa, e de repente ela se mata. Né? Então a gente vê que esse trabalho existe, e as pessoas que são, obviamente, afetadas são os pais, filhos, irmãos, familiares, enfim, todos que estavam envolvidos com aquele que se suicidou. E os objetivos são trazer alívio dos efeitos relacionados com o sofrimento e a perda, prevenir o aparecimento de reações adversas e complicações do luto e minimizar o risco de comportamento suicida nos enlutados por suicídio, porque às vezes também, de repente, alguém da família acaba embarcando nessa mesma situação, né? E ainda promover uma resistência e enfrentamento, que é o que nós estamos falando. Não podemos ver isso como um tabu, a gente precisa conversar a respeito, tá? E aí vamos falar um pouquinho da Covid-19. Então, aqui, ó, situações adversas relacionadas à pandemia de Covid-19 também causam um impacto relevante sobre a saúde mental e podem levar ao suicídio. Então, existem algumas coisas aqui que eu achei bem interessante e vou ler aqui rapidinho para vocês. Primeiro, por exemplo, claro que cada caso é um caso, existem casos extremos, mas foram casos que foram aventados, né? Que pode ser que alguém tenha percebido isso. Então, por exemplo, um estigma. Então, pacientes com Covid-19 e suas famílias podem ser estigmatizados, aumentando o risco de suicídio. Por exemplo, os jovens, com relação... Pera um pouquinho, Sr. Antônio, que eu vou falar. Eu acho que eu pulei um slide aqui, depois eu volto. Aí, por exemplo, a interrupção ou mudança, principalmente dos jovens, nas estratégias de ensino. Então, muitos jovens ficam ansiosos, porque para muitos o ano foi perdido, e a gente sabe disso. Então, como a competição no mercado de trabalho é absurda, a gente vive aí com mais de 12 milhões de desempregados, um monte de gente passando fome, sem dinheiro para pagar as contas. Então, tudo isso acaba levando a um estresse tal que pode gerar esse tipo de atitude. Daí a importância das políticas públicas de saúde. Aí, por exemplo, outra coisa que a gente pode falar a respeito, sobre a violência doméstica, que pode aumentar, além de aumentar o impacto, né, sobre a saúde mental, pode levar ao suicídio, porque nós sabemos que aumentou e muito as causas, a violência doméstica contra as mulheres e contra as crianças também, né, porque todo mundo em casa já não tem um relacionamento muito saudável e aí acaba acontecendo isso. Aí nós temos, por exemplo, o álcool, por exemplo, que pode ser agravado. As pessoas aí podem começar a se valer, porque está em casa, porque eu vou tomar um gole, não sei o quê, e isso acaba podendo aumentar esse consumo de álcool, e além da pessoa acabar se tornando uma alcoólatra, pode também vir a levar ele a um suicídio. Outro caso, a situação do isolamento, da solidão, do luto, também são questões que mexem com a ansiedade da pessoa e podem levar a um caso de depressão e também podem levar a um risco de suicídio maior. E temos também o desemprego, como eu falei, problemas financeiros. E também temos uma coisa bastante importante, a divulgação da mídia, né? A gente liga a televisão e só vê, porque hoje teve tantas mortes, tantas mortes, tantas mortes, ninguém fala nos casos que foram recuperados, né? Nas pessoas que falam uma vez ou outra, mas a gente vê os milhões de pessoas que tiveram a Covid, quantos outros milhões de pessoas acabaram se recuperando, né? Houve muitas mortes? Claro que houve, né? Então, isso tudo também isso gera uma ansiedade na pessoa, porque a gente liga a televisão e acaba só vendo isso. Então, esse isolamento social e essa divulgação na mídia,
e de, às vezes, não tratar adequadamente do suicídio, não tratar de uma forma como deve ser feita, né, e não alarmante, isso também pode levar a uma instabilidade emocional, ok? E aí, eu acho que só sabe que eu acho que eu tirei eu acabei, acho que sem querer, tirei um slide daqui, mas eu vou falar para vocês rapidamente. Que é porque eu tirei um slide mesmo de propósito, porque não ia, eu tinha dado numa palestra, mas aqui ele ia ficar muito comprido, por isso que eu não falei. É justamente sobre o que o senhor José me falou aqui, sobre as causas do suicídio. Então, assim, a gente tem um livro do Martins Peralva, que chama O Pensamento de Emmanuel, que eu já falei para vocês que eu gosto muito desse livro. Não que ele determina, ele sugere aqui algumas causas de suicídio. Por exemplo, a falta de fé. Então, assim, porque a fé é um alimento que fortalece a alma. Então, se a pessoa não tem fé, acha que está tudo perdido, então ela pensa, para que eu vou continuar vivendo? E aí acaba se matando. Outro, por exemplo, um orgulho ferido, como uma vergonha de ter feito uma má ação, ou de um revés na vida, ou de uma situação financeira que não sabe como cumprir com aquela dívida, e aquilo acaba ficando num estresse tão grande que a pessoa acaba se matando. Outra de um esgotamento nervoso, né? Então a pessoa trabalha tanto, entra num estado tamanho, como eu comentei até aqueles casos daqueles jovens que são pressionados nos seus cursos e acabam também se matando. Outra situação seria a indução, que pode ser por encarnados ou desencarnados. Então, uma indução sutil, vai aos poucos, vai minando a pessoa. E por isso que pode ser de desencarnados também. E aí vira uma obsessão, uma fascinação, uma subjugação, até que a pessoa não tenha mais domínio sobre si. Casos extremos, tá? Não é nada, não é qualquer obsessão, né? São casos extremos assim. Ou mesmo pessoas amigas, entre aspas, né? Que acabam infernizando a vida da outra, que a outra acaba se matando. Por exemplo, moléstias consideradas incuráveis. Por que a gente fala considerada incurável? Porque para Deus nada é impossível, né? Então nós sabemos que às vezes a pessoa aí está num estado terminal e de repente por algum acréscimo de misericórdia ela ainda é prorrogada a vida dela por mais um tanto, né? Outra causa de sacrifício ou de suicídio seria o sacrifício. E aqui nós temos duas situações. Quando é interesse próprio, no caso dos homens bomba, por exemplo. Então ele sacrificou a vida porque ele achou que ele ia chegar no céu e ia estar tudo beleza, né? Isso é uma situação, que é um agravante. Agora, uma situação que é um atenuante. Por exemplo, quando ele sacrifica a sua vida em favor de outra pessoa. Aí sim é uma coisa útil, é um auxílio, por exemplo. Isso no próprio livro do nosso Evangelho fala. Então, por exemplo, se ele se suicidou para favorecer a vida do outro, ele com certeza vai responder por isso, mas ele vai ter um atenuante. Aí o suicídio inconsciente, que nós já falamos dos abusos diversos, como eu acho que a Kátia falou aqui da bebida, do fumo, tudo isso são coisas conscientes, porque é o que eu falei, quem é que não sabe que isso faz mal para a pessoa? Né? Então, assim, você vai se matando antes do que deveria. E, por último, a eutanásia, que eu fiquei devendo para o seu Antônio, que é um tipo de suicídio, porque aí ele é solicitado pelo doente. Né? Aqui no país nós não temos, mas em alguns países da Europa existe a eutanásia, que é chamado do suicídio assistido, e aí a pessoa assina um termo, inclusive existem casos de países, não sei se é a Suécia, se não me engano, onde até crianças pode ser praticado a eutanásia, se os pais concordarem com isso, em conversa com a criança, e os pais concordarem, né, assinarem,
fizerem o termo, isso é permitido também. Mas nós sabemos que, como a gente acabou de falar, para Deus nada é impossível. Então, por exemplo, na eutanásia, eu acredito que a pessoa vai querer praticar a eutanásia porque ela não tem mais chance nenhuma de recuperação de uma doença, por exemplo. É incurável a minha doença, não tem como, eu vou morrer de qualquer jeito. Bom, vamos combinar que de qualquer jeito todo mundo vai morrer, né? Mas a gente não sabe esse tempo que a pessoa tem para ficar ou numa cama, numa UTI, ou em estado vegetativo, a gente já conversou sobre isso, ou num estado em coma, né, que eu falei agora também, tudo isso são situações pelas quais o espírito deve passar. Para quê? A gente não sabe a condição desse espírito. Quem sabe amanhã ele não acorda? E aí a gente praticou a eutanásia desligando todos os tubos dele. Né? Então, assim, são casos e casos que devem ser levados em consideração, mas nunca devemos abreviar a morte de ninguém, porque vai contra as leis de Deus. E o slide que eu tinha tirado falava sobre o que nós também já conversamos sobre a ortotanásia, mistanásia, distanásia, calotanásia, não sei se vocês lembram disso. Porque, por exemplo, o que era a ortotanásia? É você, se o paciente está na cama, está no hospital, pela medicina não tem mais nada para fazer, você deixa as coisas acontecerem conforme a vida vai levando. Você não vai prorrogando a vida da pessoa, que aí seria a distanásia. Então, assim, a prática da ortotanásia, ela é aceita pela doutrina, porque vai no seu tempo normal. A pessoa está lá, está na cama, está sendo atendida, no mínimo necessário, para que não tenha o desconforto seja o mínimo possível, e na hora que chegar que tiver que desencarnar, desencarna. Então não vai ser nem postergado, nem postergado, nem adiado essa morte da pessoa. Tudo bem? Tânia, no caso do eutanásia assistido, o enfermeiro, o médico, ele vai ter culpa nesse ato a nível de espiritualidade? Olha, seu Antônio, eu penso o seguinte. Aqui eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei do soldado. Entendi, Do soldado. Você entendeu? Assim, já deu para fazer a comparação. Claro entendi. que, por exemplo, o enfermeiro, ele está lá, ele está sendo pago para isso, é um trabalho dele, então muitas vezes pode ser contra ao que ele é o sentimento dele, entendeu? Então, assim, ele vai ter um. Ele do soldado, eu estou falando assim que no soldado ali ele se suicidou, né? Mas os soldados que vão para a guerra, por exemplo, eles não vão com aquele sentimento assim, eu vou matar todo mundo que estiver na minha frente porque eu quero matar. Ele vai matar porque ele precisa matar, porque ele foi convocado para isso. Então, assim, não é a prática dele. Então, veja bem, ele vai responder, vai, mas ele vai ter um atenuante também. Com relação à clínica, como uma forma geral, ao médico, é como se fosse o general, né? Então, assim, o general manda todo mundo fazer. Então, os outros fazem, o general leva a fama. Então, com certeza, esse médico, para ter promover essa prática, é bem provável que ele tenha um compromisso maior do que o enfermeiro, por exemplo. Entendeu? Tudo certo? Alguém quer pôr alguma coisa? Vai Ô, 25 Tânia, minutos, caramba, pois não. então, quando você falou da pós-venção, e aí você comentou que às vezes vem aquelas perguntas, né, das pessoas próximas. Sim, Às vezes essas perguntas eu falo, como diz, com quem viveu isso na carne há muito pouco tempo. Elas não precisam vir de fora. Você se pergunta, sabe? Mas por que eu não vi? O que que é, aconteceu? Que eu falhei, entendeu? E então, isso é uma culpa que a gente carrega sem querer. Eu acho que, de certa forma, assim, você sabe que você não tem essa culpa, mas parece que o seu subconsciente fica te sim, culpando o tempo inteiro, sabe? Por que que eu não vi? Por que que eu não ajudei? Eu poderia ter feito mais, quando, na verdade, às vezes a gente sabe que fez o que poderia ter feito, entendeu? claro, com Mas certeza. sempre fica aquela, é,
como diz aquela voz, sabe, ali, sim, como diz, um anjinho de um lado, o diabinho do sim. outro, né? Um anjinho fala assim, não, você fez o certo, você fez o que tinha que ser feito, o que cabia você fazer. De lá alguém fala, não, ficou faltando algo, você poderia ter feito mais. E isso é uma coisa que a gente carrega para o resto da vida. É horrível. Só quem é, tem esse tipo de situação muito próxima para poder falar, não existe coisa pior. Entendeu? Mas, É uma Rita, culpa que você Rita, carrega sem ó, ter. deixa eu te falar uma coisa. Assim, agora, assim, uma... Não é um conselho, porque eu não sou ninguém para dar conselho, mas uma sugestão. Se você puder, né, se você tiver chance, procure uma terapia. Sabe, eu acho assim que é fundamental você conversar sobre isso e colocar para fora isso. Porque é o que você falou, embora você saiba que você fez tudo que você podia, que você, enfim, tudo que você falou agora, entendeu? Mas é aquele anjinho e o diabinho falando ao mesmo tempo. Então, assim, você tem que trabalhar isso na sua mente para que você se sinta mais aliviado. Você também não pode viver com essa, entre aspas, culpa, porque na realidade não é, mas você não pode viver com essa incerteza ou com essa dúvida, carregando toda vez que você tem essa lembrança, você falar, ah, meu Deus, e se eu tivesse feito isso ou feito aquilo? Não pode, você seria muito interessante se você conseguisse fazer uma terapia. Na própria do governo tem os psicólogos, né? Ou tem esses grupos de pós-venção. Depois, se você quiser, eu posso até procurar para você. Eu cheguei a assistir Ah, um programa. você falou, eu não tinha esse conhecimento. E É, não, quando você da terapia, o meu particularmente assim uma falta de conhecimento, porque quando aconteceu, né, com a pessoa, ele começou a procurar ajuda. sim, E aí a psicóloga pediu para que ele fizesse uma linha do tempo. E aí o que aconteceu? Nesse período desencadeou tudo e foi assim, tipo, em 30 dias, estava tudo muito bem e do nada, pá, aconteceu. Sabe assim, quando você não espera e aconteceu. E aí todo mundo fala assim, olha, a terapia ela tem um lado bom. Eu cheguei a procurar uma terapia, ela falou, olha, no começo mexe muito com a pessoa, porque você sim, desencadeia tudo. Você é, mexe na ferida que está aberta, né? E aí eu fiquei naquela com medo também, para falar a eu verdade. entendi. Mas não, eu acho assim que tem que encarar, né? Porque você assim, você de qualquer forma você já teve essa experiência, né? Muito próximo de você e com o conhecimento até espiritual, e aqui eu não estou falando nem da doutrina espírita, estou falando assim, um conhecimento religioso, interno mesmo seu, de uma coisa maior, né? Talvez você fique mais fortalecido para poder mexer nessas feridas e tratar disso, porque você é muito novo ainda para ficar, sabe, carregando isso durante a vida toda, vai saber, entendeu? Então eu sou muito a favor. E depois eu vou procurar esse grupo de pós-venção. Eu assisti o ano passado, foi bem curioso que quando eu dei essa aula para minha classe no ano passado, ou retrasado, não lembro. Eu tinha acabado de assistir no Pedro Bial, que ele tinha um programa à noite, e eu tinha gravado e tinha assistido um pessoal falando sobre esse grupo de pós-venção, que eu também não conhecia isso. E eu vou dar uma procurada e ver como é que faz. De repente, eles devem fazer esse trabalho voluntário, eu acredito que seja. Né? E aí, quem É. sabe dá certo para você. Tá bom? Então, obrigado. Assim, uma coisa que eu acho que eu falo também por experiência, que me ajuda muito, foi a doutrina, sabe? Com certeza. Me ajudou muito, porque assim, eu ia de vez em quando, sabe assim, como, não vou falar esse dito popular aqui, mas né, quando a água bate, né? E aí a gente vai, né? É, E depois que isso aconteceu, eu fiquei mais assíduo, mais ligado, eu procurei, aí eu comecei o curso com você, como eu te falei, foi uma coisa isso. que me ajudou muito a superar, entendeu? Eu fico Muito. muito feliz com isso. Meses, final do ano Mas, passado, para mim foi muito difícil, eu sei, entendeu? Agora já está fazendo um ano, a semana que vem, quarta-feira, faz um ano do ocorrido. Eu entendi. tô cada dia mais leve, mas assim, eu falo que é
alguém, eu acho que foi eu não lembro o nome, o Alves, né, que é lá Sim, do isso, Socorrista, e isso. falou assim, o centro o grupo socorrista, a doutrina ela é a muleta. Eu falei, não, para mim ela é o pilar de sustentação, entendeu? Tem sido isso. Mas você sabe o que acontece, Henrique? Se você não se determinar, a doutrina pode ser o que for, entendeu? Ela não vai fazer nada com você se você não quiser se modificar. É o que você falou, você ia uma vez e a outra, e agora você pegou firme. Não sou Sim, eu, não é o curso, é você, entendeu? Você que está determinado, você que quer assistir às aulas, você que está comprometido. Com quem? Comigo? Não, com você, entendeu? Para que você sim, possa diz que tudo tem um se porquê, libertar, então, entendeu? Eu só sou um instrumento aqui, eu não sou mais nada do que isso, entendeu? Mas o importante aqui é você, tudo bem? obrigado. Olha, então vamos lá que eu vou encerrar aqui, gente, com essa frase de Emmanuel. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. Então vamos cuidar do nosso corpo com toda a nossa vontade e sabedoria, né? Porque de fato ele é o vaso que nós temos para que a gente possa crescer espiritualmente, né? Então, eu acho que eu respondi as coisas. Oi, Tânia, quantas perfumes não bebe demais, como bem, se não cuida, vai piorando. É isso mesmo. Então, vamos encerrando a nossa aula e vamos então fazendo uma oração. E vamos nesse instante agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre querido, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que com seu manto azul de luz cobre nossos lares, derramando sobre ele energias de paz, de equilíbrio, de saúde, de esperança, de confiança. Vamos nos ligando novamente com os nossos anjos da guarda, que possam estar conosco durante o nosso sono físico, nos levando a lugares onde possamos nos elevar, tanto em tarefa, quanto em aprendizado ou tratamento, dependendo da necessidade de cada um de nós. E que amanhã possamos acordar tranquilos, com bastante energia, com bastante intuição, para que tenhamos um dia bastante produtivo. Que assim seja, e graças a Deus. E assim, queridos, vamos nos despedindo e vamos nos conectando no sábado novamente, se Deus quiser.